Gente, eu quero falar de um outro tema também que está dando aí bastante debate, bastante discussão. Os deputados da oposição têm recolhido assinaturas para protocolar na Câmara uma PEC que reduz dos atuais 35 para 30 anos a idade mínima para candidatos disputarem a presidência da República e também do Senado. O André Anelli, ele vai falar sobre isso agora. Eu vi até o Nicolas Ferreira, defendendo bastante essa possibilidade, exatamente porque ele é hoje dos parlamentares mais jovens aí do país. Não que necessariamente ele gostaria de disputar nesse momento a presidência da República e tal, mas ele acredita sim que cada vez mais jovens se interessem e possam ou tenham a possibilidade então de, caso o interesse apareça, que eles possam acessar essas vagas. Só que no Senado essa idade é maior. E aí eu te pergunto, Anelli, os senadores vão querer apoiar uma proposta que vai trazer um monte de concorrente jovem para as cadeiras deles ali na Casa Alta? Pois é, Evandro, você abriu essa discussão aqui dizendo que, de fato, existe um grande debate, sim, em torno desse tema, a diminuição das idades para candidaturas aqui no país, só que esse debate fica restrito nesse momento lá para a Câmara dos Deputados, porque aqui no Senado, de fato, não existe absolutamente nenhuma movimentação nesse sentido. Os senadores até agora não tiveram nenhum tipo de mobilização para fazer com que essa proposta de emenda à Constituição para diminuir as idades das candidaturas prospere aqui no Senado. Lembrando que lá na Câmara dos Deputados existe essa mobilização que é conduzida pelo deputado federal Eros Biondini, mas aqui no Senado nem mesmo o partido dele, que é o PL, abraçou essa causa. Lembrando que a medida faz a proposta de diminuir diversas idades para candidaturas aqui no país, de 35 para 30 anos para a candidatura ao Senado e à presidência da República, de 30 para 28 anos a idade mínima para candidaturas a governador e a vice-governador e de 21 para 20 anos a idade mínima para candidatos a deputado federal, estadual e também prefeito. No caso, para vereadores, permaneceria aquela idade mínima de 18 anos, como já existe atualmente. Então, aqui no Senado, pelo menos por enquanto, não existe nenhum tipo de mobilização, nem mesmo da bancada ou do partido do qual faz parte o deputado federal que tem feito as mobilizações lá na Câmara dos Deputados. E um dos motivos dessa resistência, Evandro, você que está assistindo aqui ao 3 em 1 na Jovem Pan, é justamente essa possibilidade de abertura de concorrência entre os mais jovens. Por conta dessa questão, então, a proposta, a medida, não deve prosperar aqui no Senado. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um ótimo trabalho para você. O pessoal da rádio já está conosco, agora é 5h30, e eu quero já jogar essa pergunta aqui para o Zé Maria Trindade. Ô Zé, interessante que esse projeto, ele tem o apoio de deputados que são da situação e da oposição. Então, por exemplo, a gente tem a deputada Camila Jara, que é uma deputada jovem do estado de Mato Grosso do Sul, que é do PT e que apoia esse projeto. Temos também o Nicolas Ferreira, que é do partido oposto, do PL, também querendo incentivar cada vez mais a presença de jovens na política e nesses cargos importantes. Mas e o Senado, Zé? Conta para mim como é que esse debate cai na orelha dos senadores. Eu já assisti esse debate na Câmara, no Senado. Me lembro do Aloysio Nunes, colocou vamos dizer, uma saída para essa história aí de reduzir a idade de responsabilidade penal. Ele considerou que era impossível, ele defendia, mas considerou que era impossível mudar a Constituição. Muitos acreditam ser uma cláusula pétrea, por se tratar de direitos individuais, e um direito individual não pode ser modificado a não ser por uma nova constituinte, ou seja, é uma regra que não pode ser modificada. A ideia dele era aumentar muito a pena mínima, que hoje é de 3 anos, para os menores que estão em conflito com a lei. Esse nome é bonitinho, bem eufêmico, menores em conflito com a lei. Então, a pena máxima de 3 anos aumentaria essa pena mínima. Mas existe muito debate e é polêmico. Eu me lembro, por exemplo, que um deputado apresentou uma lei, o Vanderlei Macris, que foi um grande deputado de São Paulo, apresentou uma lei proibindo e pegando pesado contra venda de bebidas a menores de 18 anos. E no argumento dele, no discurso dele,
ele dizia que o menor até 18 anos tinha que ser protegido porque ele não tinha condições de decidir e que não pode beber e que, tinha que ser protegido e que ele não tinha condições de decidir sobre a própria vida para tomar bebida e para comprar bebida. Aí eu fui nele e falei assim, deputado, mas o senhor não apresentou uma emenda para redução da maioridade penal com argumentos exatamente contrários, dizendo que hoje, a partir de 16 anos, se pode votar e que tem responsabilidade, que pode assumir responsabilidade. Então, estou citando esse exemplo para ver que é meio assim. O Eros Biondini tem uma filha que é a deputada mais jovem do Brasil. A Constituição diz que só pode ser deputado a partir de 21 anos. E a filha dele não tinha 21 anos. Mesmo assim, se candidatou. Na época da posse, ela não tinha 21 anos. Ela não assumiu. Um dia depois de completar 21 anos, ela assumiu. Foi contestado esse assunto, foi para o Supremo e ela virou deputada estadual em Minas Gerais. Então, é um assunto muito polêmico que ninguém sabe ainda. Existem várias teses sobre a responsabilização do menor de 18 anos. Eu, particularmente, eu tenho uma ideia. Eu acho que depende de cada pessoa. Existem alguns... Olha, o Nicolas, ele não pode se candidatar ao Senado. E é um político já experiente, foi vereador, está sempre no embate, né? Outros não teriam. Isso é uma situação pessoal e não se pode definir a partir dos 16, ou 17, ou 18, que as pessoas têm consciência. Eu conheço pessoas de 40 anos e que ainda não chegaram a um grau de consciência desejável para ser político. É verdade, Zé. Agora é interessante, né, que essa proposta, ela trabalha com a possibilidade de reduzir a idade não só para os cargos do Legislativo, mas também para o Executivo. Presidente da República poder chegar nessa cadeira mais jovem, prefeito, governador, ou seja, mexe com a classe política como um todo. Mas quando bate no Senado, onde há gente muito mais experiente ou políticos de longa data, que já vêm inclusive de famílias, né, que trabalham dessa maneira desde sempre em seus estados, aí a conversa fica um pouquinho mais complicada. O que você acha, hein, Fábio Piperno? Você concorda ou não com a possibilidade de se reduzir a idade para assumir esses cargos? Eu acho que é uma ideia que ela deriva aí de uma espécie de oportunismo puro sangue, né? Uma coisa casuística. Veja, se realmente a intenção for contemplar pessoas mais jovens, né, que às vezes hoje se tornam maduras cada vez mais cedo, tal, né, passam a assumir responsabilidades, muitas vezes ainda bem jovens, então por que não essa regra valer de 2030 para frente? Não nessa próxima eleição, mas na outra, até para que o país possa amadurecer essa ideia. Ah, mas então, né, sabe como é? Ou seja, o problema é resolver questões muito pessoais e pontuais agora. Eu já disse aqui muitas vezes que tem algumas coisas lá dos Estados Unidos que eu invejo bastante. Uma delas é a questão da estabilidade de regras. A última vez que um mandato de presidente sofreu algum tipo de alteração foi com base numa lei aprovada em 1951, que valeu para a posse do presidente Eisenhower em 53, ou seja, antecipou a posse de março para janeiro. Desde então não se mudou mais nada, nem um dia. Aqui no Brasil já mudamos data, duração de mandato, sistema de governo, já tivemos, né, sistema parlamentarista, já tivemos a junta lá dos três patetas, golpe dentro do golpe, mandato de 6, mandato de 5, mandato de 4 com reeleição, e de vez em quando ainda tem ideias para mexer nisso aí de novo, acabar com a eleição. Tem esse monstrengo, esse Frankenstein dessa reforma eleitoral aí, né, enfim, gestação. Assim, é por isso que o Brasil também não toma jeito. Oi? Você tá pistola, hein? Você viu? Não, esse assunto é um assunto que me deixa indignado, que mostra a falta de vergonha na cara do político brasileiro que quer resolver as suas questões pessoais. É como a PEC da Bengala. A PEC da Bengala, que hoje beneficia o pessoal do STF, ela foi uma ideia para impedir com que a Dilma nomeasse mais 2 ministros do STF. Aí, 2, 3 anos atrás, a deputada Bia Kicis, puxa vida, né, de uma forma assim, né,
bastante desinteressada, que ia revogar a PEC da Bengala. Aí um dia eu fiz uma conta. Falei, calma aí, se o presidente Bolsonaro se reelege, no segundo mandato dele ele ia ter já nomeado 6 ministros do STF. Olha só que coisa benevolente, né? Que foi, você viu que não, o Piperno está super conservador hoje. Nesse programa eu vi ele falar o seguinte, olha, eu defendo tradições, que se mantém estabilidade de regras, previsibilidade. É puramente o discurso conservador. Quer dizer, você conserva aquilo que deu certo, que passou, certo, né? Que passou. Que não, conserva o que deu certo, a estabilidade de regras, não a mudança, né? A previsibilidade, as tradições, aquilo que foi testado pelas instituições, pelas gerações. O senhor é um conservador. O senhor bote isso na sua cabeça. Sou obrigado. Só que você está num meio que, às vezes, ser conservador é meio complicado, então, mas o senhor é um conservador. Gani, você concorda ou não com a redução? Agora, vamos lá, eu não ia aguentar. Não confundam o estável com um conservador. Isso. Fala, Gani. Vamos lá, brincadeiras à parte. Evandro, eu acho que sim. Por que não teria esse impedimento? Eu sou a favor da igualdade perante a lei. Então, peraí, se a pessoa pode ser um deputado, por que não pode ser um senador com menos de 30 anos? Qual que é o critério, né? O critério é saber se a pessoa é íntegra, se tem competência. Se tem pessoas com 25 anos que são extremamente competentes, que são éticas, que são honestas, assim como você tem pessoas de 50 anos de idade, que são corruptas, né, que não são bons gestores, são parasitas do dinheiro público, etc. Então, eu não vejo. Quem vai decidir é o eleitor. Agora, isso, né, o Nicolas deixou bem claro aqui na Jovem Pan, que se tivesse essa mudança de regra, aí ele poderia ir para o Senado Federal, né, ele tem essa vontade justamente para tentar frear ali o poder do Supremo Tribunal Federal, ele tem essa coragem, enfim. O foco seria mais Senado do que mais Senado, de presidência da República. Exatamente. Inclusive, eu fiz essa pergunta para ele falou, não, a grande liderança hoje é Jair Bolsonaro, né, e o meu foco seria no Senado Federal. Agora, de qualquer modo, a gente entende também a reação aí, né, dos senadores de não quererem algo desse tipo, porque, veja, a geração jovem hoje tem uma habilidade muito grande com rede social. E isso hoje é um fator para conseguir votos. Você tem pessoas que não são da política, que nunca transitaram na política, que não foram eleitas com a máquina partidária, mas souberam usar muito bem as redes sociais e capitalizaram votos em cima disso, né? O próprio Nicolas, Pavanato, etc. Então, assim, imagina uma pessoa jovem com habilidade de rede social, né? Tipo um Nicolas contra um Ciro Nogueira, um Jacques Wagner, usando rede social, né? É colocar o Real Madrid para jogar contra o Olaria, né? Então, também dá para entender o comportamento desses senadores que, lógico, não querem perder aí o seu espaço. Mas eu sou a favor, sim, dessa redução. Quero te ouvir, Segre. Não dá para fazer uma legislação à la carte. Não pode ser feita uma legislação para atender uma necessidade de alguém em particular. Não interessa a ideologia, não interessa se é oposição, se é governista. Acredito que isso requer uma reforma eleitoral. Está na pauta também voltar ao voto distrital ou alguma mistura entre voto distrital e como seria hoje. Alguma lista que países estão deixando, como lista lençol, em que você não escolhe o candidato, sino que escolhe uma lista completa e alguém do partido determina a ordem, colocando primeiro fulano, depois uma mulher, depois outro homem, alternando. É uma questão eleitoral que tem certas limitações, mas o mundo vai evoluindo. Eu lembro, Evandro, eu tinha 19 anos e eu queria empreender, mas pela lei da Argentina, até os 21, eu não era maior de idade comercialmente. E meu pai teve que me emancipar. Era o nome do trâmite civil, era a emancipação, ou seja, antecipava a minha maioria de idade para os 18 anos. Hoje não é mais. Hoje, com 18 anos, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, comercial, civil. Então, acho que o mundo está mudando. É necessário nos adaptarmos a esse mundo, mas sempre ter limitantes inerentes a cada país. Vou dar um exemplo. Se qualquer pessoa obtém a sua cidadania não nascendo no Brasil, ele não pode ser senador. E isso é uma questão constitucional, não tem lei que mude isso. Então, acho que é necessário um ajuste, mas não para atender uma ou outra necessidade específica, sino para que seja um ajuste de uma necessidade social.